volta com Conexão Jovem. E aí, você é uma pessoa pessimista? Você é uma pessoa que se autossabota? Você acha que você não é capaz de fazer algumas coisas? Você procrastina? Que palavra feia, né? Palavra difícil. Você deixa o que é para ser feito agora para amanhã? É o que a gente está discutindo aqui. Eu, o Chapa, o Douglas e também o Bruninho, que está trazendo as belas canções aqui para a gente. O tema do programa de hoje, autossabotagem. A gente está no terceiro bloco, a gente vai concluir aqui o nosso assunto. Não necessariamente vamos dar todas as respostas, mas de uma maneira prática para a gente sair dessa vidinha aí de autossabotagem. E é legal até, Bianca, porque no primeiro bloco você deu uma dica que eu já anotei aqui. Já tomou para a vida. Você tentar tirar lições positivas de um acontecimento ruim. Então, essa é a minha primeira dica. Um aspecto já reeditando a sua frase aí. Toda vez que a gente tenta alguma coisa, qual é o nível de comprometimento? Bianca, eu vou tentar ir na sua festa de aniversário. Será que a pessoa vai? Isso é um jeitinho brasileiro, hein? Quando você fala, vou tentar, você está se sabotando. Muito bom. Então, o tentar já tira do vocabulário. Vamos tirar. Elimina. Eu vou. Eu vou conseguir. Qual é o nível de comprometimento? Quando eu chego e falo assim, eu vou. Chapa também lê umas questões de coach aí. Tô vendo, pessoal poderoso aqui. Legal. Agora, e as consequências para a vida emocional, para a vida profissional? São profundas, né, a questão de autossabotagem. Coloca aqui pra gente, só pra gente ter uma ideia de que esse lance de autossabotagem é muito perigoso, né, Douglas? É muito simples. Faz uma breve análise da sua vida. Você está satisfeito de 0 a 10 com as suas questões familiares? De 0 a 10, como que está a sua situação financeira? De 0 a 10, como estão os seus relacionamentos? De 0 a 10, como está a sua vida profissional? E a gente poderia fazer isso sobre várias dimensões da vida. Jogar tudo na mesa e analisar a vida. Exatamente. Se você olhar e não estiver gostando, parabéns, é a sua vida. Então, esse é o primeiro aspecto, a gente ampliar a nossa percepção que os resultados de quem eu sou hoje dependeu de todas as decisões que eu fiz até agora. Inclusive, todas as vezes que você se sabotou. Ou seja, você é responsável pela sua vida e ponto. Uma fala que a gente gosta muito de compartilhar é assim, você tem a vida que você merece. E é forte isso, hein? Ou que você escolheu ter, né? Exato. E é um conjunto de escolhas. Agora, uma outra frase interessante. Quem você é sempre começa agora. Como seria se você fizesse grandes mudanças, ou talvez pequenas mudanças na sua vida a partir desse programa? Exatamente. Falando em, a gente comentou aqui sobre relacionamentos, tem uma pergunta aí, que eu vi essa aí, Chapa. Tem muita amiga minha que vai estar prestando atenção, que espero que esteja, viu, Douglas, assistindo o programa de hoje. É uma pergunta que vem do Facebook, é uma pergunta da Núbia Soraya, participando com a gente pelo nosso Face. Ela fala o seguinte, já que estamos falando em mudanças e dicas práticas, tem uma amiga participando aqui, ela diz assim, mesmo a vida tendo suas limitações, consigo me realizar na maioria das coisas. Agora, quanto ao amor, como gostaria de me realizar? E aí, Douglas, como sair da autossabotagem do amor, eu nem sabia que tinha autossabotagem do amor, e ter uma vida saudável nos relacionamentos? Antes de você responder, quero mandar um grande abraço para minha amiga Ivelise Fonseca, que é um grande amor aí da sua vida, né, meu Douglas? Amor da minha vida. Que não foi autossabotado, não foi sabotado. Perfeito. A questão de relacionamento, ela sempre emerge nessa situação. O primeiro passo, assim, prático, é ampliar a percepção sua. Se os relacionamentos não estão dando resultado, a grande questão é o outro ou é você? Isso é legal, porque você sempre joga a coisa para você, né? Exatamente, porque é muito mais fácil eu falar assim, não dá certo com ninguém. Ninguém? O que não está dando certo, exatamente? Então, a gente tem que começar a especificar. Primeiro passo que eu recomendo, ampliar sua percepção de como que tem sido os seus relacionamentos. Analisa o outro, mas olha no espelho também. Eu sei que dói um pouco isso que eu estou te falando, mas é real. É muito mais fácil eu terceirizar a responsabilidade do sucesso do meu relacionamento. Isso é uma sabotagem. E um outro ponto importantíssimo é definir o que você quer desse relacionamento. É muito comum, eu na qualidade de coach, as pessoas sempre vêm procurar, me ajuda a arrumar a pessoa que eu tanto espero. E ela consegue ficar horas falando do que ela não quer num relacionamento. E aí quando eu pergunto, mas o que realmente você quer? Aí ela fala assim, não, eu quero uma pessoa que seja, eu não quero que seja infiel, eu não quero que seja isso.
Só que o cérebro não entende o não quero, ele vai para o quero, e aí ele vai traindo esses aspectos. Então especifica como que é o perfil da pessoa desejada e começa a focar e trabalhar nisso. Muito Mas bem. faça uma autoanálise. Isso é importantíssimo, né? Jogar a Exato. vida ali na mesa e dar uma analisada para ver se está no caminho certo. Se estiver no caminho errado, muda aí de percurso que tudo vai dar certo aí na sua vida. Nós temos agora uma opinião de uma terapeuta infantil. A gente até comentou que a autossabotagem vem de um começo aí, né? Vem de muitas experiências infantis. E a Denise Dias, a minha amiga, tem uma opinião e traz aqui para a gente no Conexão Jovem. É com você, Dê. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Denise Dias, terapeuta infantil, e eu vou começar falando sobre a autossabotagem, abordando a minha participação aqui com vocês. Porque muitas vezes as pessoas dificultam o próprio progresso, fecham portas, fecham oportunidades e acabam se boicotando. Se boicotar, né, o auto-boicote é um termo muito usado em terapia. Então, por exemplo, quando eu fui convidada a participar aqui com vocês, infelizmente não seria possível da forma como foi proposta a mim por uma questão de choque de horário. Mas nós podemos aproveitar a facilidade da tecnologia e realizar uma gravação para que pudesse ser transmitida a todos vocês, certo? Se é uma pessoa que não é aberta à oportunidade das facilidades tecnológicas, a participação, como a minha, por exemplo, fica praticamente impossível de ser realizada. Mas quando nós temos a mente aberta, a gente aproveita a tecnologia, aproveita os recursos, aproveita certas facilidades, até para ter algo positivo que vem para a gente também. E aos jovens, principalmente, que estão me assistindo agora e assistindo a reportagem, eu diria que muitas vezes as pessoas, de modo geral, se auto-sabotam mesmo. Isso acontece muito em relacionamentos íntimos, por exemplo. A pessoa fala que não acha nenhuma pessoa bacana para namorar, que não consegue nunca conhecer de fato um bom pretendente para o casamento. Ok. Só que quais são os meios que você frequenta? Quais são os grupos sociais que você convive? Onde você está buscando essa pessoa? Como você vai encontrar uma pessoa com valores semelhantes aos seus se você mesmo está escondendo os seus valores dentro de casa, não está mostrando os seus valores como deveria em ambientes adequados, com maior probabilidade de você encontrar uma pessoa adequada e que tenha maior número de afinidades com você? Tá aí. Obrigada, Dê, pela sua opinião. A Denise bem colocou essa questão que muitas vezes a gente tem que abrir a mente e reeditar algumas crenças limitantes que são construídas no decorrer da nossa história. Seja quando a gente é criança, jovem ou adulto, uma experiência muitas vezes ela é cristalizada no nosso eu, no sentido, eu tive uma experiência frustrante, então todas serão. E o coach ele trabalha por meio de perguntas para evitar a generalização, ampliar a consciência e meio que desafiar, como o Kiko fez com você. Experimente algo novo. E aí, a partir do momento que a pessoa experimenta e começa a ter acesso a uma experiência nova para ela. E aí começa a se aflorar as mudanças. É você sair da zona de conforto, né? É você não ter medo de um novo desafio, de uma nova proposta. É você realmente partir para algo que você sabe que vai mudar a sua vida, né? E mudar de vez mesmo, mergulhar naquilo, né, Douglas? Exatamente. E começa mudando os pensamentos, mudando as palavras, porém tudo isso é definido em ações. Nada adianta eu ficar falando se eu não agir. Exatamente. E a procrastinação vai bem de encontro nisso. Agora, né? Conta aqui pra gente. A gente já está no último bloco e eu acho que você está falando assim, Bianca, mas não tem como ele dar uma dica aí, um negócio mais prático, para eu começar a fazer amanhã? O que a gente pode dar de prática para o nosso amigo que está acompanhando aqui o Conexão Jovem? Perfeito. Algumas dicas poderosas, usando até os próprios referenciais do coach. Primeira questão, quando você estiver num desafio, pense que aquela decisão, se tomar ou não, vai potencializar ou vai limitar ela.
Então ela tem que tomar uma decisão de repente, ter que se guiar sem o GPS. O que eu ganho, o que eu perco com isso? Experimente. Então, esse é uma estratégia. Uma outra estratégia bastante poderosa, que a gente usa muito no coach, chama-se ensaio cognitivo, que consiste basicamente em usar um poder mágico que Deus nos deu, que é a imaginação. Se você fechar os olhos e começar a imaginar a situação positivamente, isso começa a criar linhas neurológicas dentro do seu cérebro. E quando você for vivenciar a experiência, fica tudo mais fácil, porque você já treinou. E esse aspecto de ensaio cognitivo, ele é utilizado também na área do esporte. Então, um grande atleta, quando ele vai se preparar, ele pode basicamente se preparar mentalmente. Então, comece a fazer esse exercício de como seria a sua vida se você treinasse mentalmente a fazer as atividades. Eu quero até colocar, porque eu li um documentário a respeito do maior jogador de todos os tempos, o Pelé. Ele antes da partida, ele deitava no vestiário e imaginava cada jogada e cada lance que ele ia fazer. Isso é legal, que é você se colocando Exatamente. Na situação que não aconteceu ainda, Nem tinha acontecido, mas ele já imaginava e já previa aquela jogada, o que ele poderia fazer se acontecesse de determinada maneira. Ele mentalizava aquela jogada e quando chegava na hora da partida, ele executava. Isso é muito interessante. Então, hoje vocês já estão recebendo essa dica poderosa. O que te impede de começar a imaginar isso, a treinar cognitivamente o seu cérebro para o sucesso? É porque daí você já tem aquilo, olha, isso pode dar errado. Quando você estiver vivendo essa situação, você já tem um jogo de cintura para fazer diferente, né? E aí busca colocar emoções, coloque som, coloque imagem. Quanto mais detalhado isso, mais forte fica a sensação. Com certeza essa é uma dica poderosa. Mais do que isso, lembre-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando. A melhor forma de vencer a autossabotagem ou a procrastinação é agindo. Exatamente. Inclusive, a própria Bíblia é cheia de promessas. Deus não é um Deus que procrastina, não é um Deus de autossabotagem, e você pode tudo. Olha que legal essa promessa. Você pode tudo, todas as coisas naquele que te fortalece. Isso é um barato. Olha o que Deus mostra pra gente, né? Olha o que a promessa divina nesse lance da autossabotagem, né? Você pode todas as coisas. Todas as coisas. Imagina só, se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, o que é possível a gente fazer? Muita coisa, né? O céu é o limite. O céu é o limite, tá aí, uma frase que eu gosto demais. O céu é o limite, mas aqui no Conexão o tempo é o limite. Passa muito rápido. E quem manda rápido. aqui é Daniele Menezes, já está soprando aqui no nosso ouvido que o tempo está acabando, mas a gente conversaria aqui um tempão, Douglas, com você. Obrigada demais pela sua participação. Você agregou muito no nosso conteúdo, nos deu dicas práticas de como a gente pode sair dessa vidinha, né? Vamos dizer assim, é uma vidinha. A pessoa que se autossabota leva uma vidinha muito medíocre, né? A gente pode mais, a gente pode alcançar mais e a gente pode tudo num Deus que fortalece a gente. Tem essa promessa aí no seu coração. Bruninho, obrigada também pela sua participação. Chapa, até o próximo programa aqui. E o Bruno termina esse nosso programa não nos autossabotando, né? Não sabotando a gente, autossabotando é você, né? Bruno, canta pra gente, amigo. Eu quis seguir meu coração, eu quis trilhar o meu caminho, me entreguei, eu me joguei em coisas tão banais, mas tua luz me encontrou, iluminou o caminho e agora estou certo que tu és
estou certo de que tu és o meu Senhor. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu Senhor.